Outro resultado que me interessa é para figuras semelhantes. Se eu tenho figuras semelhantes, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre as medidas lineares. Então, eu peguei um exemplo aqui, onde eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Observe que eles são semelhantes pelo critério lado, lado, lado. A constante de semelhança, a nossa constante, é 2. Isso significa que a área do triângulo ABC sobre a área do triângulo A', B', C' vai ser a constante A ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que vale 4. Então, dadas duas figuras planas semelhantes, a razão entre as medidas lineares homólogas é K. Então, podemos afirmar que a razão entre as áreas é K ao quadrado. As áreas para figuras semelhantes estão na razão ao quadrado das medidas lineares. Tem um resultado bem interessante que usa essa propriedade. Eu tenho aqui três figuras que são semelhantes, só que as medidas homólogas são lados de um triângulo retângulo. Esse eu vou chamar de A, aqui B, aqui C. Eu sei que o C ao quadrado é o A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas se as figuras são semelhantes, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre as medidas lineares. Então, a área S1 em relação à área S2 vai estar na razão ao quadrado das medidas lineares. Ou seja, vai estar na razão ao quadrado do nosso A sobre C. Então, o nosso S1 sobre o S2 é o A ao quadrado sobre C ao quadrado. Por outro lado, o meu S3 sobre S2 está na razão ao quadrado das medidas lineares. Isso vai ser o B sobre C, o quadrado dessa. Então, o nosso S3 sobre S2 vai ser o B ao quadrado sobre C ao quadrado. Eu vou somar as duas. Ao somar as duas, você tem que o S1 sobre S2 somado com S3 sobre S2 vai ser o A ao quadrado mais B ao quadrado sobre C ao quadrado. Mas pelo teorema de Pitágoras, essa parte de cima é o C ao quadrado, ou seja, isso vale 1. De onde você conseguiu mostrar que o S1 somado com S3 sobre S2 tem que ser igual a 1. Logo, a área que está na hipotenusa tem que ser a soma das áreas que estão nos catetos, desde que as figuras sejam semelhantes. A área da hipotenusa tem que ser a soma das áreas que estão nos catetos, desde que as figuras sejam semelhantes. Um outro resultado importante está associado quando você divide através de uma seviana a base de um triângulo. Aqui ele afirma que o BD sobre o DC tem que ser igual a K. Ou seja, o nosso BD sobre o CD vale K. Isso significa que o BD vai ser o K vezes CD. Perceba que se eu chamar esse CD de um valor M, esse representa o K vezes M. Por outro lado, observe que a altura desses dois triângulos, elas são as mesmas. É a distância do vértice até a nossa base. Se eu afirmo para você que essa distância vale H, dentro desse triângulo, nós temos o valor de H. Então, os triângulos, eu consigo calcular a área. A área do triângulo ABD. Então, na letra A, nós temos que a área do triângulo ABD sobre a área do nosso triângulo ADC. A área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A base, nós temos KM, vezes a altura, que é o H, sobre 2. No outro triângulo, a base vai ser o valor M, vezes a altura, que continua sendo H, sobre 2. Ou seja, a razão entre as áreas
a razão entre as áreas de ABD com a área de ADC vai ser exatamente K. Como a base está na razão K e a altura não muda, então a área também está na razão K. Na letra B, ele pede a área do triângulo ABD. Então, a área do triângulo ABD e a área do nosso triângulo ABC. A base do triângulo ABD vai ser o KM. A altura é H sobre 2. No outro triângulo, a base agora vai ser a soma de tudo isso. Colocando o M em evidência, nós temos 1 mais K. Então, é M vezes 1 mais K, vezes a altura, que é H, sobre 2. Ou seja, K sobre 1 mais K. Perceba que, novamente, se a altura permaneceu a mesma, as áreas estão na mesma razão entre essas bases. De forma análoga, para a letra C, nós temos a área do triângulo ADC com a área do triângulo ABC. A razão entre as áreas é a razão entre as medidas lineares. A medida linear aqui, nós temos o valor 1 sobre o valor 1 mais K, que seria o M dividido pelo M, que multiplica a soma de 1 com K. Essa é uma propriedade que aparece para a gente em termos de vestibulares, no ITA, no IME, como a seguir. Nessa questão, a base foi dividida em 4 partes e a lateral foi dividida ao meio. Então, esse pedaço vale A, esse vale A, esse vale A, esse vale A. A proporção da base é de A para 4A. Ou seja, a minha área, a área do nosso triângulo ABM em relação à área do triângulo ABC é a razão de A para 4A, que vale 1/4. Ou seja, a área de ABM vai ser 1/4 da área X. Mas de forma análoga, nessa área em verde que nós temos, aqui vale um valor B, aqui vale B. Ou seja, essa área ela é metade, porque a razão é de 1 para 2. Ela vai ser a metade da área 1/4 de x, que é o x sobre 8. Para resolver essa questão, eu vou primeiro achar a relação entre a razão das bases, para usarmos as nossas propriedades. Representando os pontos, aqui nós temos o I, nessa outra posição vou representar pelo D, nós temos a razão entre o valor BD, eu vou representar por M, aqui nós temos o N, e a base inteira, oposto a A, será o A. Oposto a C, ele fala que é C, oposto a B, vai ser o nosso B. Vou trabalhar com o teorema da bissetriz em 2 locais. A bissetriz nessa posição e a bissetriz nessa posição, já que o incentro é o encontro das bissetrizes. Para esse pedaço, posso representar como W, e aqui nós temos o valor de Z. Primeiro, para o ângulo alfa, a razão entre as projeções e o lado é constante. Então, C está para M, B está para M. Então, o nosso C está para M, assim como B está para N. Somando o numerador, somando o denominador, nós chegamos em C mais B sobre A, porque o valor de M mais N é o próprio A que nós temos. Ou seja, o nosso M vai ser o valor de AC sobre C mais B. C mais B. O que eu quero é a razão entre o segmento BD e o segmento BC. Ou seja, o AC sobre C mais B dividido pelo A. Então, o nosso valor
o nosso BD sobre o BC vai ser o C sobre B mais C. Essa é a primeira relação que me interessa. Vou separar essa relação no próximo slide. Nós chegamos que o valor de BD sobre B mais C foi igual a C sobre B mais C. Agora, para essa posição, vou aplicar de novo o teorema da bissetriz, só que agora trabalhando M está para Y, C está para Z. Nós vamos aplicar agora o teorema da bissetriz nessa posição, ou seja, M está para W, assim como C está para Z. Ou seja, o MZ vai ser o W vezes C. Nosso Z vai ser o W vezes C dividido por M. Mas o que eu quero determinar vai ser a soma de Z mais W. Ou seja, é o WC sobre M mais o W. Tirando o mínimo e colocando em evidência, nós chegamos em W, C mais M sobre M. A razão entre o segmento BI e o nosso AD, o BI, nós temos a razão entre o segmento DI e o nosso valor de AD, vai ser o W, dividido pelo valor de W, vezes o C mais M sobre M, ou seja, M sobre C mais M. Esse resultado eu também vou levar para o próximo slide. M dividido por C mais M. DI sobre AD. Deu M e o C mais M. Lembrando que o valor de M, nós encontramos M, observe lá no slide anterior. O nosso valor que nós encontramos para M está aqui em cima. Ou seja, o nosso valor de M é o AC dividido por B mais C. Agora que você tem a razão entre as bases, essa razão entre as bases é a mesma razão para as áreas. A área desse triângulo, ela representa o próprio valor entre a razão entre as bases. O nosso BD sobre o B mais C. E isso vai ser o valor de C sobre B mais C. Então, a área do nosso triângulo ABD vai ser o C sobre B mais C vezes X. X é a área do triângulo maior, que é o ABC. Por outro lado, essa área que aparece, a razão dela com o triângulo, ela vai simbolizar a razão entre o DI e o nosso AD. E isso representa por M sobre C mais M. O M a gente pode escrever como sendo AC e o B mais C. Embaixo nós temos o C mais o AC e o B mais C. Tirando o mínimo da expressão e colocando em evidência, AC sobre B mais C. Lá embaixo, colocando C em evidência, vai ficar B mais C mais A sobre o B mais C. Simplificando, nós chegamos em A sobre o valor de A mais B mais C. Essa relação, então, diz que a área do nosso triângulo BDI vai ser o A sobre A mais B mais C vezes o C sobre B mais C vezes o X. Para essa questão, eu quero calcular a área da minha coroa circular. A área da nossa coroa vai ser o π vezes o raio ao quadrado, menos o π vezes o rzinho ao quadrado. Colocando o π em evidência, rzão ao quadrado
menos Rzinho ao quadrado. Mas eu sei que esse triângulo maior, a partir do centro da minha circunferência, ele é um triângulo isósceles. Significa que a altura é mediana. Então, aqui vale 5 e aqui também vale 5. Pelo teorema de Pitágoras, nós chegamos que o r ao quadrado é o Rzinho ao quadrado mais 5 ao quadrado. R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado deu 25. Posso agora substituir na minha expressão. Então, a área da nossa coroa é o π vezes o 25.